Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e hoje vamos abordar um caso que chocou o Brasil e trouxe novamente à tona a discussão sobre violência entre adolescentes. Este tema já estava sendo debatido há poucos dias quando a série Adolescência da Netflix foi lançada. Mas agora, no dia 8 de maio de 2025, a cidade de Uberaba, em Minas Gerais, foi palco de uma tragédia que aconteceu dentro de uma sala de aula. Acontece que a Melissa Campos, uma adolescente de 14 anos, teve a vida tirada dentro da sala de aula por um colega de classe que tem a mesma idade que ela. Eles estudavam em uma escola particular no bairro Universitário e o autor deste crime, entre aspas, na verdade não seria crime, seria uma infração por ele ser menor de idade, foi um colega de classe dela, também de 14 anos. Então hoje nós vamos reconstituir os fatos confirmados deste caso para entender o que aconteceu naquele local, que deveria ser um lugar de aprendizado e evolução para jovens, mas tornou palco deste crime. E este não foi um caso isolado, acontece que no mesmo dia também estava ocorrendo um caso muito parecido, mas na cidade de Tejupá, no estado de São Paulo. Também me siga na rede social que estará aqui na tela, lá nós temos um contato mais direto, não se esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal, todas aquelas coisas que me apoiam muito aqui para que eu continue trazendo vídeos diários para vocês. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Para entender um pouco do que aconteceu deste caso, nós precisamos voltar ao dia 8 de maio de 2025, uma quinta-feira aparentemente comum em Uberaba, uma cidade de cerca de 340 mil habitantes no Triângulo Mineiro. Naquele dia, o Colégio Livre Aprender, localizado na Avenida Afrânio de Azevedo, no bairro Universitário, foi palco de um crime. Essa é uma instituição particular muito conhecida na região e por volta ali do final daquela manhã, durante uma aula do 9º ano, a rotina comum do colégio foi interrompida por uma tragédia acontecendo dentro de uma das salas de aula ali do colégio. A Melissa Campos era filha do coordenador pedagógico do colégio e ela tinha apenas 14 anos. E no dia dos fatos, ela estava ali estudando na sala quando do nada foi atacada por um colega de classe também de 14 anos que não teve a sua identidade revelada. Esse menino que realizou esse ataque era um adolescente introspectivo, sempre quieto, sempre sozinho e ele parecia até mesmo depressivo, segundo os relatos. Inclusive, nas aulas de educação física, ele sempre ficava de blusa de moletom e capuz. E até nas aulas de educação física ele ficava dessa forma. Já a Melissa era totalmente o oposto. Ela era uma menina muito simpática, alegre, tinha amigos, era muito estudiosa, comunicativa. E até onde foi levantado, eles não tinham nenhuma desavença. Segundo os relatos confirmados até o momento, esse menino se aproximou da Melissa naquela manhã e entregou uma folha de papel com algo escrito ali. Até agora não foi revelado o que estaria escrito nessa folha e acredito que isso vai ser importante para tentar elucidar este crime. Mas logo após ele entregar esse papel, ele passou a desferir golpes com objeto cortante. Inicialmente foi relatado que ele teria usado uma tesoura para atacar a Melissa, mas agora foi confirmado que na verdade ele utilizou uma faca. E não foi apenas um golpe que ele deu nela, foram 3 golpes pérfuro-cortantes na região do tórax. A violência desse ataque chocou todos os alunos presentes, ninguém esperava por isso. Todos entraram em pânico e buscaram ajuda imediatamente. O pai da Melissa, que é funcionário desse colégio e segundo algumas fontes é o coordenador pedagógico, foi um dos primeiros a chegar até a sala e tentar socorrê-la. Ele tentou estancar aquele sangramento com uma camiseta, ele fez de tudo para salvar a sua filha e um professor que também é aluno do 10º período de medicina prestou os primeiros socorros no local e enquanto isso o SAMU foi acionado para que fosse socorrer a Melissa. Mas apesar dos esforços incansáveis da equipe médica que tentou reanimar a Melissa, ela não resistiu aos ferimentos e ela teve sua morte confirmada ainda dentro da sala de aula. O corpo dela, então, foi encaminhado ao posto médico legal de Uberaba para exames periciais que devem ajudar a esclarecer as circunstâncias exatas aqui deste crime.
Bom, enquanto acontecia todo esse caos para socorrer a Melissa, o adolescente infrator pegou sua mochila e fugiu do colégio. Ele pulou o muro da escola e saiu andando, mas ele acabou sendo localizado no final da tarde do mesmo dia, por volta das 5 horas da tarde, e ele foi localizado pela patrulha rural da Polícia Militar na Avenida Filomena Cartafina. É uma estrada bem conhecida que liga Uberaba aos distritos industriais. É dito que ele andou pelo menos 5 quilômetros até ser localizado pela polícia. Então, aparentemente, ele saiu do colégio e ficou andando o resto da tarde. E quando ele foi parado pela polícia, ele não esboçou nenhuma reação. Ele também falou que a arma do crime ele havia deixado cravado em uma árvore durante o trajeto que ele fazia. E, posteriormente, esse objeto foi localizado onde ele havia indicado. Ele, então, foi levado até a delegacia de plantão da Polícia Civil e ele foi acompanhado do seu responsável legal e também de advogados. Lá ele foi autuado por ato infracional análogo ao crime de homicídio, conforme previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E agora, quanto à motivação do crime, até o momento não foi oficialmente esclarecida pelas autoridades. Testemunhas e estudantes relataram à imprensa que o suspeito poderia ter sofrido bullying no colégio, mas ainda não tem evidências o suficiente para confirmar que a Melissa estivesse diretamente envolvida em qualquer ato de hostilidade contra esse menino. A Polícia Civil informou que a investigação ainda está em andamento com sigilo garantido pelo ECA, porque ele é o menor de idade, e eles falaram que as imagens do sistema de monitoramento do colégio foram entregues para tentar apurar aqui este caso. Então, este foi o cenário do trágico evento que acabou tirando a vida da Melissa Campos, uma menina de 14 anos que tinha a vida inteira pela frente. A notícia da morte da Melissa Campos se espalhou muito rapidamente, gerando muita comoção em Uberaba e também no Brasil. Eu recebi diversas mensagens para que eu falasse desse caso. E a Polícia Militar e a Polícia Civil agiram com muita rapidez para localizar o adolescente que cometeu este crime e para iniciar aqui as investigações. Peritos da Polícia Civil também estiveram no colégio, Livre Aprender, esse é o nome do colégio. Na manhã ainda do crime, os peritos chegaram lá e começaram a coletar vestígios e realizaram os primeiros levantamentos para elucidar o caso. E o sigilo desse processo é garantido pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, foi muito limitada a divulgação de detalhes deste crime. Mas as autoridades confirmaram que o caso está sendo tratado como um ato análogo ao homicídio. O adolescente, que é o suspeito após ser apreendido, foi ouvido na presença do seu responsável legal e permanece à disposição da Vara da Infância e Juventude, e foi decretada a internação dele. Após o crime, o Colégio Livre Aprender emitiu uma nota oficial lamentando profundamente a tragédia e eles suspenderam as aulas e as atividades escolares por tempo indeterminado, e eles se comprometeram também a oferecer suporte psicológico aos alunos, aos professores e também aos familiares afetados por essa tragédia terrível acontecendo durante uma manhã que deveria ser comum em um colégio. O responsável pela comunicação da escola, o João Marcos Carvalho, declarou que a Melissa era uma aluna muito querida e que todos estão profundamente abalados com este ato. A escola também informou que colaboraria integralmente com as investigações, fornecendo imagens de câmeras de segurança e também outros materiais solicitados pelas autoridades para tentar elucidar qual seria a motivação desse adolescente para cometer um ato tão terrível de forma tão fria e cruel. A Prefeitura de Uberaba também decretou luto oficial de 3 dias, do dia 8 ao dia 10 de maio, com bandeiras hasteadas a meio mastro. A prefeita da cidade, a Elisa Araújo, expressou também o seu pesar em uma nota pública e ela disse que Uberaba vivia um dia de imensa tristeza e ela, como mãe e como prefeita, estava com o coração muito triste com a perda tão dolorosa de uma adolescente. Ela reforçou o compromisso da gestão em ampliar ações de cuidado emocional, convivência escolar e cultura de paz, e também falou sobre a gravidade do ocorrido e a necessidade de medidas preventivas para adolescentes.
O Ministério da Educação também se pronunciou e entrou em contato com a prefeita para oferecer apoio, e uma equipe do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares, especializado em situações de crise e também de violência, foi enviado até Uberaba para prestar assistência aos colégios da rede pública e também da rede privada da cidade. Então nós vemos como esse caso gerou muita comoção ali na cidade de Uberaba e também repercutiu por todo o país. Representantes da Secretaria Municipal da Educação também participaram de uma reunião online com o MEC no dia seguinte ao crime para discutir estratégias para tentar apoiar a comunidade escolar no retorno às aulas. Bom, apesar da resposta rápida das autoridades e de toda a mobilização ali da comunidade de Uberaba, muitas perguntas ainda permanecem sem respostas neste caso. Por que, afinal de contas, esse menino de 14 anos cometeu este ato tão grave? Por que ele estava com tanta raiva da Melissa? Será que havia sinais de alerta que poderiam ter sido percebidos por pessoas próximas a ele, como, por exemplo, os pais, os familiares ou até mesmo os professores? O que será que motivou tudo isso? Mas tem mais. Esse caso tem uma coincidência macabra com outro caso que aconteceu no mesmo dia. Olha só, um menino de 13 anos também foi esfaqueado durante uma briga com outra aluna de 12 anos. Isso aconteceu em um colégio estadual chamado Professora Orizena de Souza Helena, na cidade de Tejupá, em São Paulo, na região de Itapetininga. Então, no mesmo dia, em estados e cidades diferentes, tinha 2 casos muito parecidos acontecendo. Essa menina de 12 anos foi apreendida, a faca utilizada no ataque e o celular dela também foram apreendidos e tudo passará por perícia. E ela foi encaminhada para a Fundação Casa. Já o menino que foi atacado, ele foi esfaqueado 2 vezes nas costas e isso aconteceu também dentro da sala de aula. Ele teve um dos pulmões perfurados e ele foi encaminhado para a unidade médica e agora ele permanece internado em estado estável. Esse caso foi registrado como lesão corporal e a delegacia do município investiga as motivações do crime, mas neste caso realmente estava havendo uma briga entre os dois, alguma discussão, e não se sabe exatamente o porquê. Agora, no caso da Melissa, aparentemente nenhuma discussão havia ocorrido, ele simplesmente entregou aquele papel e atacou ela do nada. Bom, a Secretaria Estadual de Educação informou que lamenta o ocorrido e que o estudante foi atendido prontamente pelo SAMU e foi encaminhado até o hospital. Então, olha o nível que estamos chegando de violência. Foram 2 casos acontecendo no mesmo dia, em estados e cidades diferentes, mas com atos muito parecidos, com 2 adolescentes que levaram objetos cortantes para a escola, facas. Eu fiz aqui no meu canal 3 casos que inspiraram a série Adolescência da Netflix e eu falei sobre como na Inglaterra havia essa preocupação de jovens estarem saindo de casa armados com facas. Alguns para atacar e outros passaram a usar para se proteger. Então isso gerou um ciclo de violência ali no país com diversos casos de ataques por facas acontecendo entre adolescentes e muitos deles foram fatais. E aparentemente esse problema tem atingido o Brasil também. Quando que virou normal crianças e adolescentes andarem armados com objetos cortantes? Quando que brigas e discussões de adolescentes virou um ato criminoso, onde um tira a vida do outro utilizando uma arma? E também os pais desses alunos, dessas crianças e desses adolescentes, será que onde eles estavam que eles não olharam a mochila do filho? Se essa moda pegar, vai chegar um ponto que os colégios terão que implantar urgentemente aparelhos de detecção de metal nas portas dos colégios. Eu não sei exatamente como isso ficaria, porque diversos outros metais podem ser detectados entre os próprios materiais escolares que eles têm que utilizar, como tesoura de papel, para usar ali em aulas do colégio, o apontador, entre outros. Mas os colégios deveriam ter protocolos de segurança, mesmo que seja impossível prever todos os incidentes. Talvez medidas como inspeções regulares nos materiais dos alunos, treinamentos de professores para identificar comportamentos de risco e também a presença ali de psicólogos, profissionais de saúde
podem ajudar, com certeza, a tentar diminuir casos como esses, identificar alunos que estão apresentando comportamentos problemáticos, porque nem sempre o comportamento problemático é aquele que chama a atenção, é aquele aluno que dá trabalho no colégio, que dá trabalho durante as aulas. Às vezes, um comportamento fora do normal também é um aluno que não interage com ninguém, um aluno que fica em silêncio o tempo inteiro. Então, muitas vezes, eles não chamam a atenção exatamente por não darem trabalho, mas isso não significa que aquele comportamento é normal. Claro que é muito difícil para um professor ter esse olhar clínico, né, em uma sala lotada de alunos, mas com certeza algumas medidas terão que ser tomadas para evitar casos como esses. E o fato é que o homicídio da Melissa Campos e a tentativa de homicídio desse outro adolescente mostra que é necessário ter atenção a essa questão. Por que está tendo tanta violência dessa forma? O que está acontecendo dentro desses colégios, ou até mesmo dentro da casa desses adolescentes? Quais conteúdos eles estão acessando na internet? A motivação do crime contra a Melissa ainda não está clara, conforme eu falei para vocês, mas foi levantada a hipótese de bullying. Não foi confirmada ainda que ele sofria bullying e muito menos que a Melissa fazia parte disso, mas a matéria da Metrópolis noticiou que testemunhas do crime relataram que ele realmente sofria bullying de colegas de classe e que o diretor da escola não teria agido para tentar frear esses casos de bullying, mas isso ainda não foi confirmado pelas autoridades. Mas de qualquer forma, esse é um elemento muito importante para ser avaliado em casos desse tipo, porque eu acredito que quase todas as pessoas que passaram por este período do ensino médio ou então do ensino fundamental já presenciou ou até mesmo foi uma vítima de bullying no colégio. Nos colégios que eu estudei, que foram vários, não havia nenhuma sala de aula que eu participava que não havia bullying acontecendo ali dentro. E o que é o bullying, afinal de contas? É o ato de você constranger publicamente uma pessoa. E quando nós estamos falando de adolescentes que levam tudo ao extremo, é muito pior como tudo isso atinge aquela pessoa. Nessa fase da vida, tudo é muito intenso, as emoções, as inseguranças, a busca por aceitação. Imagina então você ser ridicularizado, excluído ou atacado todos os dias no lugar onde você é obrigado a estar. O colégio deveria ser um espaço de crescimento, de segurança, mas muitas vezes se torna um campo de batalha emocional para adolescentes que não estão preparados para tudo isso. Eu acredito que adolescentes nunca deixarão de praticar bullying. Parece que isso faz parte da fase de alguns dos adolescentes. Mas eu acredito que os professores e diretores têm que estar atentos para impedir que isso ocorra, para tentar reduzir tudo isso. Não é aceitável que uma professora ou então a autoridade ali do colégio saiba que um aluno esteja sendo humilhado diariamente e não tente ajudá-lo com isso. Qual é o papel ali da autoridade da sala de aula? É chamar os pais dos alunos para conversar, aconselhar, punir com advertência se necessário, mas tentar reduzir esse dano. Claro que o bullying, nada justifica o que aconteceu aqui, mas quando há negligência por quem deveria coordenar a sala, às vezes a situação vira igual uma panela de pressão prestes a explodir. Eu não estou falando que é o caso aqui da Melissa, mas eu mesma já presenciei isso acontecer dentro da sala de aula e às vezes até o professor induzir o bullying, participar do bullying de alguma forma. Claro que eu estou falando de uma experiência pessoal minha, não estou falando que é o caso da Melissa, mas isso, de certa forma, precisa de conscientização. Porque eu já conheci pessoas que praticavam bullying e também eu conheci vítimas de bullying. E como isso gerou danos na vida da pessoa durante anos e anos. Problemas de autoestima, problemas de relacionamento. Então, não é algo que faz parte da adolescência. Realmente, alguns adolescentes têm isso dentro de si, de provocar essa humilhação contra outros. Mas isso não significa que deve ser aceitável
que as autoridades do colégio, eu estou falando de coordenadores, professores, diretores, não tenham que atuar nessa causa. Eu acredito que hoje isso esteja muito mais bem esclarecido para os profissionais da educação, mas eu acho que sempre é importante relembrar o quanto o bullying é danoso para aquele que é vítima. E a adolescência é aquele período de intensas transformações, sentimentos intensos, e muitos adolescentes enfrentam pressões que os adultos que estão em volta nem percebem, não por serem negligentes, mas às vezes por estarem ocupados demais, correndo atrás às vezes do ganha-pão da família. Eu tô falando aqui dos pais, né, dos responsáveis dessas crianças, desses adolescentes, mas de qualquer forma é necessário ter um olhar atento ao jovem, ao adolescente que você tem dentro de casa. E não só o que ocorre dentro do colégio, mas também o que ele está consumindo na internet. Nós temos tantos casos aí do Discord, tantos casos de violências online ocorrendo, e esse caso traz à tona tudo isso, quais foram as motivações desse adolescente para cometer este crime. Conforme eu falei para vocês, ainda não foi esclarecido, mas de qualquer forma, muito provavelmente alguma coisa estava acontecendo, não sabemos exatamente o que, se ele foi induzido por grupos online, se ele realmente sofria bullying e não conseguiu gerir bem esse sentimento de raiva e acabou cometendo esse crime, ou então se seria um jovem que realmente mais para frente será diagnosticado aí com transtornos de personalidade. Tá tudo em aberto ainda essas questões, mas de qualquer forma eu achei interessante trazer aqui esse conteúdo para a gente conversar sobre o assunto, porque muitos seguidores aqui têm filhos, eu vejo que vocês dão os seus relatos aqui nos comentários, então eu vou convidá-los mais uma vez a deixar o seu relato aqui, quem tiver filho principalmente, sobrinho, que fica sabendo que está acontecendo coisas parecidas no colégio ou então no cotidiano dele, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.